telespectador, telespectadora. Essa entrevista é para você que estuda a questão das finanças públicas e da boa gestão dos regimes próprios de previdência. Entrevistamos a presidente do PrevRio, Melissa Garrido Cabral. O tema vai interessar você que é gestor de Instituto de Previdência do Estado ou Município, conselheiro desses institutos, secretários relacionados a finanças, planejamento, prefeitos, governadores, consultores, estudantes, estudiosos do tema dos regimes próprios, no que tange à sustentabilidade e ao equilíbrio. Né? PrevRio, entidade presidida por Melissa Garrido Cabral, é a entidade que gere o regime próprio do município do Rio de Janeiro. Melissa tem graduação em Ciências Atuariais, em 2002, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o seu mestrado é em Matemática, em 2006, pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Ela é auditora do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro desde 2011, sendo que antes ela teve uma larga experiência na área de atuária, né, na sua atividade atuarial. Ela, inclusive, também tem a pós-graduação em controladoria pela UERJ e em contabilidade governamental pela AVM, Faculdade Integrada. A presidente ela também trabalhou na Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento do TCM do Rio de Janeiro, né, efetuando auditorias nos órgãos da Prefeitura, com destaque para o FUNPREV, que é o Fundo de Previdência administrado pela PrevRio. Bom, antes de ingressar no quadro de servidores do município do Rio, teve uma breve passagem como analista de planejamento, gestão e infraestrutura no IBGE, né, bem como atuária sênior em consultoria para planos de previdência relacionados à previdência complementar. Então, vamos agora ver a entrevista com a doutora Melissa. Doutora Melissa, muito obrigado por ter aceito o convite para dar essa entrevista à Rede Previdência. Gestores e gestoras de institutos de previdência de norte a sul do país certamente têm muito a aprender contigo, com a tua história, com a tua experiência, com o teu conhecimento e com a própria realidade da cidade do Rio de Janeiro. E eu queria começar perguntando qual é o cenário da Previdência do município do Rio, da PrevRio, e quais são as ações que você está planejando. Bom dia, Ricardo. Eu agradeço o convite. Eu tenho muito prazer em falar sobre o tema Previdência e eu considero assim que é uma missão minha explicar um pouquinho para as pessoas comuns mesmo, cidadãos, sobre o que é a atuária, a sua importância, a questão de planejamento financeiro. Enfim, eu gosto muito de falar sobre o tema. Em relação ao Fundo de Previdência aqui do município do Rio de Janeiro, é o FUNPREVI. Só para te explicar um pouquinho, porque o PrevRio é um instituto que administra, né, e que administra o Fundo de Previdência, e às vezes acontece uma certa confusão das pessoas misturarem essas duas pessoas jurídicas, né? Qual é a situação atual aqui do Fundo de Previdência do município do Rio de Janeiro? Tem um déficit atuarial, né, de 38 bilhões, isso calculado em 31 de dezembro de 2020. Tá? Esse déficit atuarial ele já reflete uma contribuição suplementar expressiva, cujo valor presente nessa mesma data que eu te falei, no encerramento de 2020, é de 32 bilhões. O que significa isso? Né? Em 2011, foi proposto um plano de capitalização pela Lei 5.300, na tentativa de equacionar o déficit que foi apurado lá naquela ocasião, sendo que o principal ativo, né, que se direcionou para capitalizar o fundo foi a contribuição suplementar paga pelo Tesouro Municipal. Né? Tiveram outros ativos, mais como uma parcela de royalty, alguns imóveis
foram cedidos para o fundo, amortização de financiamento imobiliário, mas a mais expressiva realmente é a contribuição suplementar. Então, hoje, a gente tem esse déficit de 38 bi, né? E no meio de uma reforma da Previdência, né, que trouxe algumas questões mandatórias, e que a gente apresentou o Previ como instituto que administra o fundo, fez uma análise do que veio proposto na Emenda Constitucional 103, de 2019, e apresentou para a gestão atual, né, para o Executivo Municipal, algumas possibilidades, algumas que seriam mandatórias, ou seja, obrigatórias, né, algumas com prazo até vencido, né, como a majoração da alíquota, que o prazo venceu em 31 de dezembro de 2020, outra como a instituição da Previdência Complementar, que o prazo é em novembro, né, agora desse ano, 2021. Então, a gente apresentou os estudos, né, com algumas medidas facultativas também, previstas na emenda constitucional, para decisão política, e foi decidido mandar as questões, por hora, mandar as questões obrigatórias previstas na emenda constitucional, que é a majoração da alíquota e a previdência complementar, mas algumas outras medidas a gente mandou também, querendo demonstrar o compromisso do Tesouro em tentar equacionar o déficit atuarial da Previdência Municipal do Rio de Janeiro. Ok. Eu te pergunto, Melissa, qual é a tua expectativa de resultados e de efeitos dessas ações que você está desenvolvendo para o regime próprio do Rio? Ao mesmo tempo que eu queria perguntar, bom, você já tem uma experiência de controle externo, Tribunal de Contas, você já tem uma visão também de gestão, você tem lá no seu passado já um trabalho de atuária que você que te deu uma experiência, apesar de ser uma pessoa tão jovem, mas que já tem uma experiência grande. Os regimes próprios do Brasil, como é que você vê? O que é que você acha quais são os caminhos, quais são as possibilidades, por onde devemos trilhar? Então, o que a gente... Primeiro, assim, respondendo a tua pergunta em relação ao que a gente espera agora, a minha perspectiva é, primeiro, mudar o rumo do déficit atuarial, porque o déficit atuarial aqui no município do Rio de Janeiro está crescente, né? Então, a primeira iniciativa aqui nossa é no sentido de controlar isso, né? Então, essas primeiras medidas que a gente está tomando, elas apresentam, se todas aprovadas, né, pelo Legislativo Municipal, elas reduzem o déficit atuarial em 10 bilhões, né? Então, a gente passaria de 38 bilhões ali para a casa dos 28, né? E com essas primeiras medidas. Tem outras questões acontecendo a nível de prefeitura, de executivo municipal, como uma reforma fiscal, que aí não é no âmbito do Previ Rio, né? Alguma coisa, ainda que tímida, de reforma administrativa, como a gente viu aí, por exemplo, vou citar, mas eu achei um ponto importante, que é o término das incorporações, né? A gente está num prazo de transição, mas isso mudou, isso impacta muito o fundo, né? Então, a gente vê que agora já existe um certo entendimento de que algumas medidas que são adotadas, elas refletem diretamente num fundo de previdência, né? Você adota uma medida para o ativo, né? E as pessoas antigamente não tinham muito essa noção como isso impacta num fundo de previdência. Então, acho que isso aí é uma primeira sinalização, né? Para a gente conseguir controlar e, de uma forma geral, colocar as contas públicas num rumo de controle, porque hoje se tem um descontrole. Então, a minha perspectiva aqui é conseguir realmente mudar a trajetória desse déficit, né? Que ele fique controlado e, de repente, pegar aí uma trajetória descendente. Isso não vai acontecer somente com a reforma da Previdência, tem que andar junto aí as demais reformas, né? Então, em relação à minha experiência, eu trabalhei por 10 anos numa consultoria, né? E eu trabalhei com um fundo de pensão, né? Que é mercado de empresas privadas que tem que criam um plano de benefício para os seus empregados, né? Isso, há 10 anos atrás, a gente já via alguns movimentos, como que a gente está observando hoje para os entes públicos, né? Por exemplo,
como a reforma da Previdência trouxe, a Previdência complementar obrigatória, e a Previdência complementar é com plano de contribuição definido. Então, o que está se querendo ali? Está se querendo mudar do plano de benefício definido para o plano de contribuição definida, algo que a gente já viu há mais de 10 anos no mercado das empresas privadas, dos fundos de pensão, né? Então, agora está indo nesse caminho, porque já é sabido que isso realmente ajuda a você controlar o déficit atuarial, né? Isso dá sustentabilidade ao sistema como um todo, né? Não adianta você ter às vezes as pessoas têm muito o sonho de receber, vamos dizer, no final da carreira a integralidade, mas as pessoas não têm noção que elas mesmas pagam isso, né? Então você pensa lá, como é que eu vou receber no final da minha carreira o meu último salário? Como é que eu vou receber isso? Para você receber isso, você tem que contribuir muito durante a sua carreira, né? E detalhe, as pessoas não têm noção de quanto é necessário, né? E os 22% e 11% que vem constitucionalmente aí de contribuição do ente e patronal, isso não é suficiente para garantir a integralidade, né? Então as pessoas têm que ter um pouquinho, têm que se conscientizar quanto que custa ter esse benefício e elas mesmas que pagam. Então, por exemplo, hoje quem está na ativa está pagando para os inativos, né, receberem seus benefícios. Então, a questão da contribuição definida, tanto é que ela veio inicialmente ela veio na Constituição inicialmente como uma faculdade, né? Tanto é que você vê aí entes que já tem desde 2012, acho que a União já tem desde 2012, desde 2013, a União, o Estado do Rio de Janeiro já tem a complementar, já tem um tempinho, e agora, em 2019, ela se configurou vendo de forma obrigatória, né? Então, por exemplo, algumas questões que vêm, por exemplo, a questão da majoração da alíquota, é o que te falo, ela veio agora como mandatório você botar um mínimo de 14%, porque é sabido, a Secretaria de Previdência já fez os cálculos, já fez os estudos e sabe que o 22% e o 11% que foi proposto lá atrás, ele por si só ele não fecha a conta, né, das garantias dos benefícios que os servidores têm nos RPPS. Então, assim, sem medo de estar sendo injusta, eu posso falar para você o seguinte: acredito sim nas alternativas que estão vindo, que foram propostas na reforma da Previdência, porque eu já fiz os cálculos, então, assim, essas duas proposições eu acredito muito nelas, porque realmente, independente do que aconteceu no histórico de cada RPPS, que aí você tem que fazer uma análise individual de cada um deles, né, o que aconteceu ali, eu posso te afirmar que o 22 e o 11, ele não fecha a conta de você garantir todos aqueles benefícios, aquelas garantias que o servidor público, em regra, tem. Tá? E da mesma forma, a Previdência complementar. Melissa, deixa eu sair um pouco da realidade do Prev-Rio e te fazer uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, uma reflexão que eu tenho feito. Como você é atuária, auditora e gestora, eu imagino que você seja a pessoa que possa me responder. Seguinte, alguns entes, eu tenho percebido o movimento para manter, inclusive é uma discussão que vários especialistas de previdência fazem. Eu crio a previdência complementar e mantenho o regime próprio em repartição. Infelizmente, a gente sabe que tem muitos entes que ainda estão na repartição. A minha leitura ok, o teto do regime geral é R$ 6.400, o que não é uma coisa pequena. Se a gente for pensar em termos de sociedade, um servidor que ganha R$ 6.000 é um servidor que ganha bem, infelizmente. E ainda mais se a gente pensar no país, tem muitos entes federados que não tem servidor que ganha mais que isso. Mas, de qualquer forma, ok, aquele passivo superior ao teto foi tratado. Mas aí a gente volta para uma questão, regime de repartição. Porque, veja, imagina que eu tenho um universo de servidores com uma previdência complementar implantada e tenho aqueles servidores com a previdência básica, do regime próprio. No meu entendimento, o regime de repartição ele é impossível atualmente, já foi muito viável no começo do século passado, mas para cada pessoa que se aposenta, não entra
as pessoas dizem, para cada um que se aposentar tem que entrar outro. Não, tem que entrar muitos, porque não vai manter. Para você tem que ter um fluxo de que poucos se aposentam comparado com o número de grandes pessoas que entram no mercado. Uhum. E, pela realidade mundial, tecnologia, formas de produção, não se gera tantos postos de trabalho mais. Atualmente, se para cada que se aposenta um entrar, já parece que é bom. Essa tem sido a minha experiência no visualizar as coisas. Aí você tem um outro problema. Se a gente tivesse uma contra-revolução tecnológica, destruísse todas as ferramentas de tecnologia e gerasse muitos empregos, nós não teríamos filhos para colocar nesses postos de emprego, nesses postos de trabalho, porque a gente também não está fazendo tanto filho para isso. Se o meu raciocínio estiver correto, mesmo com a previdência complementar, o regime próprio abaixo do teto seguirá precisando migrar para a capitalização. Eu estou aproveitando, eu estou sendo um aluno privilegiado, estou aproveitando do meu privilégio de estar te entrevistando para fazer essa pergunta. Qual é a sua opinião sobre essa ponderação? Você vê então, diferente? Ricardo, não, eu acho que você está certo, né? Essa questão Tem estudos que apontam, até já fiz uma estimativa que eu realmente seria isso, eu teria que ter, para cada aposentado, você teria que ter pelo menos 4 ativos, né? E a gente não pode fazer isso, quer dizer, eu não posso contratar 4 ativos porque eu quero, se eu não preciso deles, eu vou contratar por quê? Porque eu quero só a contribuição para o ente? Não é por aí, né? Então, com essa questão da complementar, você vai ter as pessoas que têm os maiores salários, né? Complementando, com a possibilidade, né? Com a opção de complementar o valor pela complementar, e vão permanecer segurados pelo RPPS até o teto do INSS, até o teto do regime geral. Na verdade, é o que você falou, né? O ideal é tentar capitalizar o fundo, né? Qual é a expectativa aqui que a gente está trabalhando, né? Eu não tenho como te afirmar, porque isso eu vou ter que ver como é que vai se comportar essa massa, né? Como é que vai ser a admissão de novos servidores, se vão ter servidores que vão optar por migrar, né, para a Previdência Complementar, para que número que vai descer o meu déficit, né? Mas, assim, você está correto, na verdade, o ideal seria o quê? Conseguir fazer um plano de capitalização, não é só um plano de equacionar o déficit, né? Não é só você pagar ali uma mesma quantia. O ideal seria que sobrasse recurso para você poder capitalizar o fundo e, no seu pior momento, quando atingisse a sua maturidade máxima, porque a gente sabe que realmente é previsto que a folha de benefícios ultrapasse a contribuição que entra, né? Mas isso você tem que estudar ente a ente, porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, pelos estudos que a gente tem, a gente está próximo, a gente está há 10 anos do pico máximo de despesa, né? De acordo com as hipóteses que a gente tem hoje. Então, assim, a gente conseguindo instituir a complementar, né? Fechar só para até 6.433, com certeza a gente vai ter uma redução do déficit. E aí é ver se a gente vai conseguir uma contribuição suplementar que não só pague os benefícios, porque hoje a contribuição suplementar aqui no município do Rio de Janeiro, ela, somada às outras contribuições do fundo, ela não é suficiente para arcar com a folha, né? Você ainda tem a necessidade do aporte do Tesouro Municipal. Então, o ideal seria você ter recursos extras, ou seja, que a contribuição suplementar ela superasse, juntamente com as outras receitas, ela superasse a folha e você conseguisse capitalizar, ou seja, pegar esse recurso e investir para o meu pior momento, para o meu momento de máxima maturidade, onde a minha folha de benefícios atingisse ali o seu máximo, entendeu? Mas isso é caso a caso, você tem que ver ente a ente quando que essa maturidade vai ser atingida, se o seu nível de contribuição consegue ser suficiente de forma que você consiga capitalizar, né? Mas o ideal, com certeza, é isso, você tentar sair da repartição simples.
Melissa, isso que você coloca, eu acho que todo gestor, você é gestora, você é gestor de regime próprio que está nos acompanhando, você é secretário de Finanças, Planejamento, é um tema muito importante. Percebam, infelizmente, poucos gestores, Melissa, estão atentos a esse detalhe. Qual é o pico da despesa? Né? Porque, na verdade, isso aí é um risco fiscal. Naquele momento em que a despesa atingiu o pico, o município pode entrar numa crise imensa. E não é uma coisa imprevisível. Vocês, atuários, sabem que é possível projetar. Né? Quando eu estava na presidência da Reciprev, que recebi a avaliação atuarial de vocês, e olha que eu sou péssimo em exatas, viu? Eu sou de humanas, eu sou um clássico de humanas, mas era visível, era possível projetar e identificar, poxa vida, aqui vai atingir o pico da despesa. Se não houver um planejamento prévio, nesse momento a gente vai ter em crise. E é fundamental que os gestores, eu faço aqui, aproveito essa tua fala para fazer um apelo para as pessoas que estão nos assistindo, discutam risco fiscal. LRF, artigo 1º, parágrafo 1º, previsão de risco é responsabilidade de nossos gestores. Melissa, eu queria aproveitar agora para fazer a última pergunta, né? Queria, aproveitando o fato de você ser auditora do Tribunal de Contas, como você vê o controle externo? Né? O que você acha que o controle externo pode fazer para ser mais eficiente, eficaz e principalmente efetivo no controle dos regimes próprios? E eu aproveito também para deixar os microfones abertos para você falar alguma coisa que eu não te perguntei, que você queira eu acho que o papel dos tribunais de conta é muito relevante, né, para ajudar realmente, não só no papel de controle, né, como controle externo, mas para conscientizar a necessidade de um planejamento, né, para evitar essa questão do fiscal, né, o risco fiscal que o ente pode se encontrar no futuro não muito distante, né. O que eu acho que precisa fazer? Eu acho que essas iniciativas, né, de grupo, de montar grupos de apoio, de compartilhar informação são essenciais, né? Logo quando eu entrei no Tribunal de Contas em 2010, não havia tanta regulamentação técnica sobre o tema, né? Você tem as questões legais, né, que são importantes, questões de conformidade, mas as questões técnicas acabam tendo uma relevância muito grande nessa área, né? Então, assim, precisava mesmo de mais normatização, de mais orientação técnica. Eu tive num encontro no Tribunal de Contas da União, eu acho que foi em 2015, e aí, na época, eu até levantei essa questão lá, porque enquanto eu auditava, né, você fica, às vezes, o auditor fica aquela voz sozinha, né? Ele dá umas orientações técnicas, mas ele não tem apoio de uma norma, né? Ele não tem uma orientação técnica. Então você fala, olha, eu tô vendo que isso aqui, fiz esse cálculo, né? Vamos conversar. Não está parecendo que está muito conservador. A gente sabe que contabilmente a gente tem o princípio do conservadorismo, né? Entre duas questões você tem que optar pela mais conservadora. Enfim, você acaba sendo uma voz meio que sozinha, colocando questões técnicas, porque você não tem um pronunciamento, você não tem comissões. E hoje a gente vê que, de um tempo para cá, principalmente de 2018 para cá, né, acho que a Portaria 464 ela avançou bastante, né? Ela regulamentou diversas questões referentes a hipóteses atuariais, aos dados, né? Os dados que você usa para fazer os cálculos atuariais. Então, acho que já teve um avanço muito grande, né, com a Portaria 464 e com as instruções normativas que se seguiram. Eu acho que o caminho é esse, realmente, a gente fazer grupos, né, para compartilhar as informações, compartilhar as experiências e tentar entender um pouquinho de atuária, né? Talvez seja realmente relevante que os tribunais de contas se atentem, de repente, em procurar fazer concursos para profissionais da área atuarial, que eu acho que leva um ensinamento grande também para dentro de cada corte de contas. Acho que é esse o caminho mesmo. Ok, Melissa, eu quero agradecer muito a tua disponibilidade. Eu sei que você corre para cá, corre para lá. Né? A gente até já tentou, né, essa entrevista e não conseguiu, mas
Agradecer muito você ter aberto um espaço na sua agenda para isso. A Rede Previdência está à tua disposição. Tá? Muito obrigado por essa entrevista e por compartilhar a sua experiência conosco. Eu que agradeço o convite, Ricardo. É um prazer.